E aí, tudo bem? Eu sou Gabriel Bernardi, ministrei o curso do Simples Nacional aqui no setor EAD e estou aqui para falar do que caiu em relação ao Simples Nacional na prova de auditor fiscal de Goiás, feita pela Fundação Carlos Chagas, né? A prova foi nesse último fim de semana e agora a gente vai corrigir para vocês questões que envolveram o Simples Nacional, embora elas não tenham envolvido diretamente o Simples Nacional, a legislação do Simples, aquela matéria que a gente deu. Elas mencionaram o Simples Nacional e tentaram te confundir com alguns conceitos errados, e a gente vai ver aqui nas questões que eu separei para você da prova de auditor fiscal de Goiás. E espero que você que prestou tenha ido muito bem, tá? Estou aqui na torcida por você, já passei por isso, sei o quanto é aflitivo e difícil essa vida de concurseiro. E agora é o grande momento, né? Você tem aí o concurso de auditor fiscal de Santa Catarina, também a Fundação Carlos Chagas. Você tem a prova de auditor fiscal da Bahia também chegando, também a Fundação Carlos Chagas. E tem a prova de auditor fiscal do Rio Grande do Sul, vai ser a CESP, que vai fazer também um concurso muito bom, excelente. É um grande momento, grandes concursos, e você aqui no setor EAD tem tudo que você precisa para gabaritar, para ir muito bem e conseguir a sua tão almejada classificação e vaga num cargo público. A gente está na torcida por você, tá bom? Inclusive, essas provas que eu citei, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, da Bahia e de Santa Catarina, apenas mencionaram no edital Lei Complementar 123 de 2006, em relação ao Simples Nacional. Então não citaram as resoluções do Simples, né? A resolução 140, que é a resolução atual que consolidou todas as demais resoluções, não foi mencionada nos editais, mas apenas a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que rege o Simples Nacional, já sofreu várias alterações e tudo isso a gente já mencionou para você no curso do Simples Nacional, que está disponível aqui no setor EAD. Você fazendo esse curso, você já está conseguindo abranger todo o edital, porque a gente focou na Lei Complementar 123 de 2006, tá certo? Inclusive hoje, no final da correção das questões de Simples Nacional da prova de Goiás, eu vou relembrar um conceito interessante e também trazer uma questão que eu já resolvi para você, mas agora eu vou detalhar aqui também nessa aula expositiva, ok? Então vamos lá, vamos começar? Bom, a questão 95, que estava dentro de legislação tributária na prova da FCC de auditor fiscal de Goiás, falava o seguinte, ela mencionava o Simples Nacional e era sobre escrituração fiscal digital. Diz o seguinte a questão: no que se refere à escrituração fiscal digital EFD, o decreto número 4.852 de 1997 dispõe que, e aí entrava o decreto lá de Goiás que fala sobre a escrituração fiscal digital, já teve várias alterações. E aí a alternativa A dizia o seguinte: um contribuinte dispensado da escrituração fiscal digital pode optar por utilizá-la de forma irretratável mediante requerimento dirigido à Gerência de Informações Econômico-Fiscais, a GF, da Secretaria da Fazenda, hipótese em que terá 20% de desconto no imposto a recolher. A B fala que esta compõe-se de grande parte das informações impressas, encadernadas, necessárias e suficientes à apuração do imposto referente à operação e prestação praticada pelo contribuinte do ICMS e do IPI, bem como outros interesses do contribuinte. Né? Então são todas as informações, na grande parte. A alternativa C, que é a correta, fala o seguinte: o contribuinte deve utilizar a escrituração fiscal digital para efetuar a escrituração dos livros registro de entradas, registro de saídas, registro de apuração do ICMS, dentre outros. São aqueles livros obrigatórios que o contribuinte tem que ter e eles, claro, estão dentro da escrituração fiscal digital. Então, livro de entradas, saída, registro de apuração do ICMS, dentre outros, tem que estar na EFD, essa é a alternativa correta. A D fala: as informações devem ser prestadas em arquivo digital com a assinatura do contribuinte ou seu representante legal, autenticado em cartório por verossimilhança para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD. Nada disso está lá no decreto mencionado no exercício, então está errada essa questão. E a E, que menciona o Simples Nacional, fala o seguinte: a escrituração fiscal digital é obrigatória para o contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, optante pelo Simples Nacional a partir do início da sua atividade. Não é verdade. A pegadinha está o seguinte: o artigo 356D, parágrafo 4º, fala o seguinte: a obrigatoriedade de que trata esse artigo, que é a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital lá em Goiás, não alcança o estabelecimento de empresa do Simples Nacional. Então é o contrário. A alternativa A está errada porque justamente o Simples Nacional não é obrigado a ter a escrituração fiscal digital.
E a questão diz que sim, que ele é obrigado. Então essa era a pegadinha, e o Simples Nacional acaba sendo mencionado apenas no item E, para te enrolar, para te levar, para te induzir ao erro. A alternativa certa nessa questão 95, que está dentro de legislação tributária, é a alternativa C de cebola, ou C de casa. A questão 98, também dentro de legislação tributária, falava o seguinte: o anexo 15º do Decreto 4.858 de 1997 estabelece as regras de tributação do ICMS nas operações e prestações que destinem mercadoria, bem ou serviço ao consumidor final não contribuinte localizado no estado de Goiás, conforme esse anexo. Aí vem as alternativas. A, mencionando o Simples Nacional. Para fins de cálculo do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em Goiás, a alíquota interestadual a ser utilizada será prevista em resolução do Senado para contribuintes em geral e a prevista na Lei Complementar 123 de 2006, quando o remetente for optante do Simples Nacional. O que está errado aí? Que nesse caso, né, do diferencial de alíquota, o contribuinte Simples Nacional não vai usar para o cálculo diferencial a alíquota prevista na Lei Complementar 123 de 2006, e sim, ele vai usar a alíquota interestadual, tá certo? Que pode variar, ser 12% ou 7%, dependendo do estado de destino. Então, está errado o que ele fala quando ele diz que a alíquota usada para calcular o diferencial de alíquota, no caso Simples Nacional, vai ser prevista na Lei Complementar 123. Não será. Nesse caso, será a alíquota interestadual. A B também está errada, porque ele fala que o adicional 2% na alíquota do CMS não deve ser considerado para fins de obtenção da base de cálculo do diferencial de alíquotas devido ao estado de Goiás, né, que destina a promover recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, protege Goiás. Não tem nada a ver, está errada essa questão. A C também, o remetente localizado em outro estado, inscrito no cadastro contribuinte do Estado de Goiás, que promover saída de mercadoria ao consumidor final não contribuinte do CMS, localizado no Estado de Goiás, deve calcular o valor do imposto correspondente ao diferencial de alíquotas devido em cada operação e recolher esse valor mediante utilização da GNRE em até 21 dias contado do fato vereador. Esses 21 dias está errado. A D, o remetente de mercadoria localizado em outro estado deve apurar o valor do imposto devido pelo diferencial de alíquotas, pagá-lo ao Estado de Goiás mediante aplicação das seguintes fórmulas, dá um monte de fórmula. Também não está certa essa alternativa para te induzir ao erro. E a E é a alternativa correta, que fala o seguinte: nas operações interestaduais que destinem mercadoria a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado no estado de Goiás, fica atribuída ao estabelecimento remetente a responsabilidade pelo pagamento do ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas. É meio intuitiva, né? Você entender que essa está correta, porque não teria sentido em você cobrar o ICMS de cada consumidor final não contribuinte, né? No caso dessa operação interestadual. Então é mais fácil, é mais viável e é lógico que você atribua ao estabelecimento remetente, que é uma empresa, né, um contribuinte, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, que corresponde ao diferencial de alíquotas, nesse caso de venda em operação interestadual, para consumidor final não contribuinte do ICMS. Então, alternativa certa E de escola. A questão 99, ainda em legislação tributária, fala também de Simples Nacional e fala do default, né? Aquele diferencial de alíquota, nessas situações. O decreto número 9.104, 2017, dispõe sobre o pagamento do ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, a ser feito pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, a default Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização. E aí ele fala, conforme esse decreto, a alternativa A é a correta. A alternativa A fala o seguinte: a alíquota prevista para as operações e prestações interestaduais prevalece para fins de obtenção do default Simples Nacional, ainda que o remetente seja optante pelo Simples Nacional. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º do Decreto 9.104/2017 fala isso, e também a Lei Complementar, né, do Simples Nacional fala que, no caso das operações interestaduais, o diferencial de alíquota do Simples vai ser calculado usando a alíquota interestadual e a alíquota interna, né, do estado de destino, e não a alíquota do Simples Nacional. Então a gente viu a questão anterior que também falava isso, que estava errado, e a gente viu essa daqui falando a mesma coisa. Então, se você soubesse que nas contas do diferencial de alíquota você vai usar a alíquota interna e a alíquota interestadual, inclusive no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, você já mataria pelo menos essas duas questões da prova relacionadas ao Simples. Então, volto a repetir a A, que é a correta. A alíquota prevista para operações e prestações interestaduais prevalece para fins de obtenção do default Simples Nacional, ainda que o remetente seja optante pelo Simples Nacional. Ou seja,
mesmo ele sendo optante pelo Simples, você vai fazer diferença para calcular o DIFAL entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, e não entre a alíquota interna e a alíquota do Simples Nacional, que é aquela definida na Lei Complementar 123 de 2006. Bom, aí a letra B fala que exige o pagamento de ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna utilizada em Goiás e a alíquota interestadual, na aquisição interestadual de mercadorias destinada à comercialização, efetivada por contribuinte optante pelo Simples Nacional, DIFAL Simples Nacional, inclusive nas aquisições sujeitas à antecipação do pagamento do imposto. Essa é a pegadinha. Nas aquisições sujeitas à antecipação do pagamento do imposto, não há DIFAL a ser paga. Nessas situações, né, nessas últimas, em aquisições sujeitas à antecipação do pagamento do imposto, não há DIFAL a ser paga. Então é essa que está errada. A C. Se o destinatário da mercadoria adquirida fora do Estado for optante pelo Simples Nacional e mantiver contrato de franquia com empresa franqueadora multinacional, líder do setor, não será exigido o pagamento relativo ao diferencial de alíquota de DIFAL Simples Nacional. Na realidade, isso está errado. O que fala o decreto 9.104/2017? Que só vai estar fora se for adquirida de contribuinte franqueado, cujo contrato de franquia contém a cláusula de exclusividade para aquisição de mercadoria junto à empresa franqueadora ou junto à empresa por ela indicada. Tem nada a ver empresa franqueadora multinacional, líder do setor, isso daí pegadinha no malandro para te derrubar nessa questão. Então está errada a C também. A D. Por que está errada a D? Na aquisição de produtos intermediários, material de embalagem, material secundário, destinado à utilização em processo de industrialização, está dispensado o pagamento da DIFAL Simples Nacional. Não, é justamente o contrário, é obrigatório o recolhimento nesse caso. Então, errada a D também. E a E também está errada. No cálculo do ICMS correspondente ao DIFAL Simples Nacional, o contribuinte pode reduzir a base de cálculo de tal forma que resulte na aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 10%. Na verdade, o percentual é de 11%. Aí é decoreba pura, né? Você tinha que saber que no artigo 2, inciso 1º, fala que pode-se reduzir o percentual a 11% e não a 10%, como colocou a questão. Aí realmente é uma pegadinha bastante maldosa, porque a decoreba não é nada que exige um grande raciocínio da tua parte. Tem que decorar mesmo. Agora entrando nas duas questões de Simples Nacional dentro de direito tributário. Saímos de legislação tributária e fomos para direito tributário da prova de auditor fiscal de Goiás. A questão 101 fala o seguinte: de acordo com a Lei Estadual número 16.469/2009, o processo administrativo tributário compreende o processo. A. Contencioso fiscal para a solução de consultas, restituição de tributos, inclusão e exclusão de ofícios, contribuinte Simples Nacional, que tem como órgão recursal, mediante avocação, o secretário da Fazenda do Estado. Essa está errada porque é somente sobre exclusão que trata o contencioso fiscal e não sobre inclusão no Simples Nacional. A B, por que está errada a B? Contencioso fiscal para o controle da legalidade do lançamento, cuja fase contenciosa se inicia com a lavratura do auto de infração, deve ser apreciado pelo presidente do CAT quando o valor do crédito tributário for igual ou superior a R$1 milhão. Não tem nada disso lá, está errado. Criaram essa pegadinha. A C. De acordo, o processo administrativo compreende o processo de consulta que tem por objetivo solucionar dúvidas sobre a interpretação e a aplicação da legislação tributária e será apreciado em duas instâncias, sempre que a consulta tiver sido formulada por entidade representativa de classe, sendo vedada sua formulação por órgãos da administração pública. Também não tem isso na Lei 16.469/2009. A D. A inclusão ou exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, por meio do qual o Conselho Administrativo Tributário, CAT, apreciará os atos relativos à inclusão ou exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, estaria dentro do processo administrativo. Mais uma vez, a pegadinha que não tem nada a ver com inclusão. O que tem lá é exclusão. Inclusão não. E a E, que é a correta, o processo administrativo tributário, né, da lei de Goiás, engloba a restituição, que diz respeito ao reconhecimento feito pelo Conselho Superior do CAT, em instância única, do direito à restituição do tributo pago indevidamente pelo sujeito passivo em decorrência de lançamento fiscal. Está no artigo 42 da Lei 16.469/2009. Também exigia uma decoreba, não era algo que exigisse compreensão sua, tal. Era decorar os artigos dessa lei. Infelizmente, é uma questão que não é muito inteligente nesse sentido. E a questão 110, na realidade, ela mencionava o Simples Nacional para que você descartasse o regime diferencial do Simples do questionamento
contido no item 110 de Direito Tributário da prova de auditor fiscal de Goiás. Fala o seguinte: o supermercado Sol Brasil, empresa fictícia, adquiriu as seguintes mercadorias: 100 latas de goiabada, 100 quilos de farinha de trigo, 1.000 barras de sabão, 1.000 tubos de pasta de dente, 100 exemplares da revista semanal Futebol e um forno industrial para assar pão. O contribuinte em questão pretende creditar-se da integralidade do ICMS relacionado a todas essas aquisições, com base nas normas da Lei Complementar número 87/96, do ICMS, e nas informações acima, bem como tendo em vista que todas essas mercadorias bens não estão sujeitas ao regime de substituição tributária e que o contribuinte não se enquadra nas regras do Simples Nacional, o referido mercado, aí vem as alternativas. Bom, quando ele fala que não está sujeito a ST, a gente sabe que pode ter direito a crédito, Não houve imposto retido antecipadamente de toda a cadeia nessa situação. E quando ele fala que o contribuinte não se enquadra nas regras do Simples Nacional, não é optante pelo Simples, ele também está referendado para ter crédito, porque se ele fosse optante pelo Simples Nacional, ele não teria direito a crédito. Então, essas duas questões foram só para explicar a situação exata para você, e ele citou o Simples Nacional, aí você teria que saber, você que fez o nosso curso do Simples Nacional sabe, que o Simples Nacional, o optante do Simples, não tem direito a crédito. Ao falar que não é optante, ele está dizendo, tinha direito a crédito. Alternativa A, a alternativa correta nessa questão fala o seguinte: deverá estornar o crédito referente a 100 barras de sabão, em razão de essas 100 barras de sabão terem sido utilizadas 3 semanas após a sua aquisição na limpeza do próprio estacionamento, ou seja, com material de uso e consumo, não tendo sido objeto de revenda à clientela do supermercado, como era a intenção no momento de sua aquisição. Então, supermercado, não tem direito a crédito quando adquire mercadoria de uso e consumo, material de uso e consumo. Ele adquiriu as 100 barras de sabão, inicialmente iria vendê-las, porém acabou usando para limpar o próprio estabelecimento. Então não tem direito a esse crédito, então vai ter que estornar o crédito da entrada que ele havia feito. Perfeita, alternativa A. Alternativa B. Poderá acreditar-se do ICMS destacado nos documentos de aquisição de 100 latas de goiabada e de 1.000 tubos de pasta de dente, ainda que essas mercadorias tenham sido adquiridas em operação isenta. Não, essa operação isenta não tem direito a crédito, pois o supermercado não sabe de antemão se a saída subsequente será ou não onerada pelo imposto. Isso aí é bobagem, Veio com isenção, não tem direito a crédito. O contribuinte não deve se creditar nesse caso. Alternativa C. Deverá estornar 20% do crédito referente às aquisições dos 100 quilos de farinha de trigo, pois foram utilizados 80 quilos daquela farinha na elaboração dos pãezinhos vendidos na festa de Nossa Senhora de Santana, venda essa beneficiada pela isenção do ICMS. Ora, se 80 quilos foram usados na venda isenta, ele tem que estornar 80% do crédito e não 20%. Ele inverteu para você errar a questão. Então, 80 quilos, que é 80% da farinha de trigo adquirida, foi usada para a fabricação de pãezinhos vendidos com isenção, então ele deverá estornar 80% do crédito referente à aquisição de 100 quilos de farinha de trigo. Está errada a C. A D. Poderá acreditar-se de uma só vez o valor integral do ICMS incidente na operação referente à aquisição do forno industrial. Não, a gente sabe que é 1,48 avos por mês que ele pode se creditar e não é de uma só vez o crédito sobre esse ativo imobilizado que ele adquiriu. E a E, está errada também, só poderá acreditar-se no valor equivalente à entrada de 50 revistas de futebol, porque metade delas extraviou-se antes de sua entrada no supermercado. Não, revista sobre futebol não dá direito a crédito, ele não tem direito a se creditar sobre essas revistas de futebol, nenhuma delas, não 50, nenhuma. Então a A é a correta, deverá estornar o crédito referente a 100 barras de sabão em razão dessas 100 barras de sabão terem sido utilizadas 3 semanas após a sua aquisição na limpeza do próprio estabelecimento, material de uso e consumo, não tendo sido objeto de revenda à clientela do supermercado como era a intenção no momento de sua aquisição. Então aí foram as questões que caíram na prova de auditor fiscal do estado de Goiás. Espero que você tenha ido bem. São as questões que mencionam o regime do Simples Nacional, embora nenhuma delas diretamente tenha cobrado conhecimento da Lei Complementar 123/2006. Apenas de maneira mais indireta, mas eu quis resolver para você, para ficar mais tranquilo. E eu vou aproveitar agora e falar de um assunto com mais detalhamento, que eu já mencionei no curso, mas que vale a pena frisar esse detalhe, que existe no Simples Nacional uma vedação plena, ou seja, situações que
que estão no artigo 3 da Lei Complementar 123/2006, que impedem o contribuinte de usufruir de qualquer benefício do regime tributário beneficiado e simplificado do Simples Nacional. Ele não pode se beneficiar de nenhum benefício do Simples, nem trabalhista, nem licitação, nada, absolutamente nada em relação ao Simples. E tem algumas situações que vedam o contribuinte de recolher os tributos dentro do regime do Simples Nacional, que são as vedações que estão contidas no artigo 17 da mesma Lei Complementar 123/2006. Então, você tem algumas situações de vedação plena, ou seja, não pode usufruir o contribuinte de nenhum benefício dentro do regime jurídico do Simples Nacional, que estão no artigo 3 da Lei Complementar 123/2006, e tem situações em que a vedação é parcial. Ele pode usufruir de alguns benefícios, porém ele não pode recolher os tributos dentro do regime do Simples Nacional. E aí tem uma questão que eu trouxe aqui, que eu já corrigi para você dentro do curso do Simples Nacional, né, que eu selecionei 30 questões bastante abrangentes e corrigi para você, e eu vou trazer porque fala sobre esse assunto. É a questão que foi aplicada na prova da Fundação Carlos Chagas, né, que é a preferida aí dos concursos atuais, que foi para juiz estadual do Tribunal de Justiça de Roraima, em 2015. Fala o seguinte: Jonas, funcionário de empresa de assessoria comercial e tributária localizada em Caracaraí, Roraima, foi consultado por um de seus clientes a respeito da possibilidade de enquadrar sua empresa no Simples Nacional. Jonas, depois de analisar cuidadosamente as indagações que lhe foram feitas, forneceu as seguintes respostas. Primeiro, inciso primeiro. A pessoa jurídica que tenha sócio domiciliado no exterior não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo que a receita bruta global não ultrapasse o limite de 360 mil. Essa alternativa é falsa, está errada. Por quê? Porque o artigo 17 fala que não poderão recolher os impostos de contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte, no seu inciso 2, que tenha sócio domiciliado no exterior. Ou seja, é uma vedação parcial. Ela não está vedada, uma empresa que tem sócio domiciliado no exterior, de participar de alguns benefícios do regime do Simples Nacional. Porém, ela não pode recolher os tributos dentro do regime do Simples. Então, é uma vedação parcial, não é plena. Nesse caso, a alternativa está errada, porque ela falou que a vedação seria total. O inciso 2. É considerada microempresa, empresa individual de responsabilidade limitada que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou superior a 360, ou inferior, perdão, a 360 mil reais. Verdadeiro. Essa era a definição da microempresa, empresa de pequeno porte. 3. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal de vários impostos mediante documento único de arrecadação, dentre os quais se encontra o IPI, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, e o ISS. Verdadeiro, está certa a questão. 4. Mediante adesão expressa da União, dos Estados e dos municípios à disciplina estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, o recolhimento anual do ITR, do IPVA e do IPTU poderá ser feito mediante documento único de arrecadação. Falso. Esses tributos não estão dentro do Simples Nacional. E a última fala, a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar 123/2006 não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar, mesmo que a receita bruta global não ultrapasse o limite de 3.600.000. Falso. Haverá impedimento ao ingresso nessa situação somente se a receita bruta global ultrapassar 3.600.000, lembrando que esse era o limite, né, em 2015. Atualmente, o limite máximo é 4.800.000 para a empresa permanecer dentro do Simples Nacional. Então, aí vem a alternativa certa. Com base na Lei Complementar 123/2006, está correto o que foi afirmado por Jonas em alternativa D. Apenas o item 2 e 3 estão corretos. D de dado. E aí, aquilo que eu tinha comentado com você. A Lei Complementar 123/2006 veda totalmente o tratamento diferenciado, né, para as empresas que, estará no parágrafo 4º, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar, incluído o regime que trata o artigo 12 dessa Lei Complementar, regime do Simples, para nenhum efeito legal a pessoa jurídica que, de cujo capital participe outra pessoa jurídica, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país, pessoa jurídica com sede no exterior, de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos dessa lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2º do caput desse artigo.
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput desse artigo, cujo sócio titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2 do caput desse artigo, que é o limite que era 3.600.000, atualmente 4.800.000. Empresa constituída sob a forma de cooperativas, salvas de consumo, também não pode usufruir de nenhum benefício do regime jurídico substancial, que participe do capital de outra pessoa jurídica, que exerça atividade de banco comercial, investimentos, desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento, investimentos ou de crédito imobiliário, de corretora ou distribuidora de títulos, valores imobiliários de câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados, de capitalização de previdência complementar, resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores, constituída sob a forma de sociedade por ações. Então, nenhuma dessas situações permite que a empresa se beneficie de qualquer coisa dentro do regime jurídico do Simples Nacional. Elas estão vedadas totalmente de participar do regime jurídico do Simples Nacional, é o que prevê o artigo 3 da Lei Complementar 123/2006, a lei que rege o Simples Nacional. Porém, o artigo 17 da Lei Complementar 123/2006 traz uma lista com as vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Então, nessas situações aqui do artigo 17, a empresa até pode se beneficiar de algum tratamento jurídico previsto dentro do Simples Nacional, porém está vedada de recolher os tributos dentro do Simples Nacional. Isso daí você vai ter, infelizmente, que decorar, porque não é compreensão, não é uma coisa de raciocínio, é simplesmente decorar que tem situações de vedação total e situações de vedação parcial, em que a empresa só não pode recolher dentro do Simples Nacional, mas pode usufruir de outros benefícios dentro do regime jurídico do Simples. Aí você vai ter que estudar e ter isso em mente, porque tem questões que cobram, como aquela questão de prova de juiz da Fundação Carlos Chagas, que a gente viu agora há pouco. Bom, aí qual que é a vedação de recolher dentro do Simples Nacional os tributos? Ter oferido no ano calendário imediatamente anterior receita bruta superior a 3.600.000, agora esse limite passou a 4.800.000, que explore a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, que tenha sócio domiciliado no exterior, de cujo capital participe entidade de administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal, que possua débito com o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual, municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possui características de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores. Você vê que é mera decoreba, né? Que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, que exerça atividade de importação, fabricação de automóveis e motocicletas, que exerça atividade de importação de combustíveis, atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros de cigarros, armas de fogo, munições de pólvora, explosivos e detonantes, cerveja sem álcool, bebidas não alcoólicas a seguir descritas, bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias. Observação: deverão obrigatoriamente ser registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à produção e à comercialização de bebidas alcoólicas, essas micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias que podem vender bebidas alcoólicas. Também está vedada de recolher os tributos dentro do Simples Nacional empresa que realize cessão ou locação de mão de obra, que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis, que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à prestação de serviços tributados pelo INSS, com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível, e cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente, com o contratante de serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, tá certo? Então, são essas as situações de vedação parcial, que é a vedação para recolher os tributos dentro do Simples Nacional. E no artigo 3º tem as situações de vedação total,
aquele contribuinte, se incorrer em alguma delas, não poderá se beneficiar de nenhum benefício contido dentro do regime jurídico do Simples Nacional, nem recolher os tributos dentro do Simples e nem participar de nenhum outro benefício dentro desse regime jurídico. E aí, as bancas costumam e podem fazer perguntas que joguem com isso, se a vedação é total ou parcial, e aí você vai ter que decorar, não tem jeito, vai ter que saber as situações, tá certo? Eu acho que é um sacrifício que vale a pena, porque pode ser uma questão que você acerte e que muitos errem, porque é uma questão bem difícil de ser acertada, ok? Então era isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha ido bem na prova de auditor fiscal de Goiás. Tem agora auditor fiscal da Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É uma época bacana, estão voltando os concursos. E eu tenho muita fé que você vai conseguir passar. E a gente está aqui para te ajudar no que for possível, tá certo? O curso Simples Nacional está aí à disposição e vários outros cursos excelentes aqui no setor EAD para te ajudar nessa difícil caminhada para você conquistar esse objetivo tão desejado que é a vaga no emprego público. Desejo uma boa sorte para você, uma ótima semana e até breve. Grande abraço.